Olá, boa tarde. A eleição para a Prefeitura da capital gaúcha não terminou, ainda teremos o segundo turno. Mas na Câmara de Vereadores já temos a definição para os próximos 4 anos. São 35 eleitos que irão ocupar um cargo muito importante, responsável por tomar decisões fundamentais para a nossa cidade. É uma cadeira a menos que a atual legislatura em razão da diminuição da população aqui da capital. A renovação foi de 40%, um índice semelhante ao da última eleição. O que esperar dos próximos 4 anos da Câmara de Porto Alegre? É o que vamos debater no Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Cinco horas 32 minutos, estamos ao vivo. Muito obrigado para você que está nos acompanhando na nossa página de GZH no YouTube ou na nossa página mesmo de GZH. A gente está com a bancada cheia aqui hoje no Conversas Cruzadas. Estávamos com saudade de termos vereadores aqui debatendo, conversando. Enfim, o período eleitoral nos impôs a restrição, obviamente, então agora a gente está liberado para ouvi-los de novo. A gente convidou para o programa de hoje os mais votados das maiores bancadas aqui da Câmara de Porto Alegre para a próxima legislatura. Vou começar apresentando aqui o vereador Gessé Sangalli, do PL, o vereador mais votado da capital. A Karen Santos, vereadora do PSOL, que na outra eleição tinha sido a mais votada, agora ficou com a medalha de prata, né, vereadora? Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre a votação. Temos ao lado da Karen o Jonas Reis, vereador do PT, mais votado da bancada petista. E Moisés Barbosa, maluco do bem, vereador do PSDB, o mais votado do partido. Tem outras bancadas com o mesmo número de cadeiras que o PSDB, o Republicanos, o PP, o MDB, mas dentre esses todos, o Moisés foi o que recebeu o maior número de votos, portanto está hoje aqui no programa. Nos próximos dias a gente vai formar outras bancadas aqui também para convidar outros vereadores. Mas a bancada de hoje é essa. Bom, gente, o chat está liberado lá para o seu comentário, para a sua participação. Já tem bastante gente comentando aqui na transmissão e daqui a pouquinho vamos ler alguns recados aqui. Vou começar com o vereador mais votado, Gessé Sangalli. Parabéns pela expressiva votação. Foram mais de 22 mil votos, né? Deve ter 22.966 votos, é isso, vereador? Isso. Boa tarde, obrigado pela presença. Um minutinho assim para arrancada para cada um, depois a gente vai cruzar aqui as conversas, mas já dando as boas-vindas, quero que o senhor nos diga aí a sua prioridade para esse segundo mandato à frente da Câmara de Vereadores. Bom, acho que é de todos os vereadores a questão da revisão do plano diretor, que vai ser a coisa mais importante que a gente vai tratar, já está atrasada, não pôde ser feito durante o governo Marquesa por causa da questão da pandemia, depois durante o governo Melo não teve um problema, acho que judicial, que questionou algumas etapas do processo, e agora o Melo recentemente não quis submeter para a Câmara, porque estava entrando no período eleitoral e poderia ideologizar uma discussão que era para ser majoritariamente técnica. E também, obviamente, como os vereadores são agentes políticos, também tem que ter aquela questão da escuta da sociedade, mas não poderia contaminar a discussão com o período eleitoral. Então, ele decidiu aguardar para que o próximo prefeito pudesse fazer essa apresentação, se for ele, se não, aquele que ganhar a eleição agora no final de outubro. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente tem que discutir em 2025, que vai ter reflexos pelas próximas décadas, porque embora normalmente o plano diretor tem uma validade de 10 anos, ele acaba tendo reflexos, porque as construções que foram feitas nesse período vão ficar por muito tempo na nossa cidade. Muito bem. Vereadora Karen Santos, com 20.207 votos, representando o PSOL, parabéns pela votação também, bem-vinda aqui ao Conversas Cruzadas. A sua prioridade para esse segundo mandato? Então, obrigada pelo convite, uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu dialogo no sentido que o Gessé traz a importância do plano diretor. Em especial, a gente tem um eixo do plano diretor que é o eixo de mobilidade e é um desafio para a Câmara dos Vereadores enfrentar a crise de mobilidade que está presente hoje na cidade, que tem a ver com a baixa de usuários no transporte coletivo por ônibus, o sucateamento do transporte que é oferecido para a população, os congestionamentos também na nossa capital, e eu entendo que essa é uma discussão central que se combina com o plano diretor, mas também tem a ver com a fiscalização dos contratos, né, das empresas que prestam esse serviço
hoje para o município. E, do nosso ponto de vista, enquanto mandato, a discussão da tarifa zero, que já é uma realidade em diversos municípios, e Porto Alegre não pode estar atrasada nesse debate. Muito bem. Moisés Barbosa, 8.603 votos, PSDB. Muito obrigado pela presença aqui no Conversas Cruzadas, parabéns pela votação. E a sua prioridade para esse mandato que começa em 2025, que recomeça, né? Se renova. Boa tarde. Primeiro, boa tarde aos colegas da bancada aqui, meus colegas vereadores, a quem está nos assistindo. Eu tenho uma prioridade do mandato atual que a gente não conseguiu ainda resolver. Eu apresentei um projeto na gestão anterior, que foi votado e aprovado, mas foi sancionado nessa gestão, que é a política municipal hidroviária do Lago Guaíba. Então, uma das minhas prioridades vai ser a dragagem e o desassoreamento do Guaíba. Por isso, acompanhei com muita alegria a reunião do governador Eduardo Leite e do prefeito Sebastião Melo, e uma das pautas tratadas no dia de ontem foi justamente essa. A gente tem 20 anos de um bloqueio de mineração no Lago Guaíba, e isso acarretou num acúmulo de sedimentos que, infelizmente, não são retirados do Lago Guaíba. Juridicamente, tem uma proibição de retirar. Então, há a dragagem e não retiram. Isso tem que acabar urgentemente e, do ponto de vista de desenvolvimento para a cidade, nesse momento em que a gente vive aí de conexão com o Guaíba, nesses últimos anos, é fundamental para o transporte, para escoar a produção, para aumentar a qualidade de vida, para desenvolver esportes náuticos. Então, a gente, além da política municipal hidroviária do Lago Guaíba, que foi aprovada, a gente fez um projeto indicativo ao prefeito Sebastião Melo, que cria um organismo na estrutura de Porto Alegre para tratar da questão da dragagem do Lago Guaíba. Entre isso, várias outras pautas importantes conectadas ao plano diretor. Muito bem. Vereador Jonas Reis, do PT, que teve, deixa eu pegar aqui a minha anotação, 8.235 votos. Parabéns pela votação, vereador Jonas. O que virá pela frente aí no novo mandato? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado, Léo. Boa tarde aos colegas dessa discussão, vereadores, vereadora. Nós temos a satisfação de representar aqui o Partido dos Trabalhadores. Essa votação que me conduz novamente à Câmara é uma expressão da vontade da população. O partido hoje mais votado da Câmara é o PT, e isso nos deixa muito felizes, um partido das trabalhadoras, dos trabalhadores, que luta por direitos. É uma expressão daquilo que a gente fez 4 anos enquanto bancada, que ampliou também em número. Na verdade, nós temos como prioridade a defesa do serviço público de qualidade para a população. Hoje nós temos 184 mil pessoas na fila do SUS aguardando uma consulta com especialista. A média é 3 anos de espera. Nós temos 12 mil pessoas aguardando uma vaga em escola. Nós não tivemos a construção de novas escolas. Então, essas são 2 prioridades. Nós, a partir da nossa bancada, atacarmos os problemas nevrálgicos da população. Ela precisa acessar o SUS e ela precisa ter a sua vaga em escola. Isso está na Constituição, isso tem que ser respeitado. Uma cidade hoje que não investe o mínimo constitucional na educação, por exemplo. Nós não chegamos a 20%, isso é um escândalo. Mais de 2 bilhões de reais a Prefeitura de Porto Alegre deve à Secretaria de Educação. E eu tenho orgulho enorme de poder continuar o trabalho de combate à corrupção. Eu fiz, na verdade, a primeira denúncia em agosto de 2022, que levou à prisão da secretária de Educação do Melo e mais 3 pessoas. Então, nós temos um trabalho longo, árduo pela frente, que é defender o cidadão e seus direitos. Olha só, já vou repassar todos os nomes dos vereadores que estão eleitos, dar alguns recadinhos aqui que chegaram no nosso chat. Muitos abraços para todos que estão aqui. Seven Beers, talvez seja isso. Parabéns, vereador Moisés Barbosa, uma votação incrível. Elaine Kowalski, vereador Jonas Reis é o que me representa em honestidade, luta pelos trabalhadores, pelo povo. Renata Moraes dos Santos, vamos Karen, é a campanha do povo que batalha. DB, parabéns, vereador Gessé Sangalho, o mais votado do sul do país, estamos bem representados. Daniel Borges, de Porto Alegre, o mais votado do sul mesmo, vereador Gessé? Não tenho ensinado. É que Paraná e Santa Catarina não deu. No Paraná teve um com 20.900 mais votado. Muito bem. Vamos levantar aqui. Peter, me acompanha aqui com a câmera, que eu vou no telão para a gente chamar. Primeira tela aqui, que é a composição das bancadas.
para a gente conferir como é que vai ser a nova bancada aqui, como serão as novas bancadas, como está a nova composição da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. PSOL, PSOL e PT, 5 vereadores cada, são aqui as 2 maiores bancadas, seguida do PL com 4 vereadores. O PL foi o que deu o maior salto, né, vereador Gessé, de 1 para 4, é isso. O senhor era do Cidadania... Sim, mais ou menos, né, porque 1 para 4, mas no processo de janela partidária já estava com 3. Sim, já estava com 3. Sim, elegeu 1 em 20 e 4 em 24. O senhor, por exemplo, era do Cidadania e já estava no PL, né? Tá, aí aqui temos PSDB, Republicanos, Partido Progressista, com 3 vereadores cada, e o MDB também com 3. Novo, Podemos, PCdoB, 2 vereadores cada. Cidadania, PSD e PDT, 1 vereador cada. Vamos passar aqui nome a nome, então, vamos saber quem são os vereadores que irão compor a Câmara aqui da capital. Nomes conhecidos, bem conhecidos, como Aldacir Oliboni e outras novidades, 40% é renovação. Aldacir Oliboni, Alexandre Bublitz, que é um dos novos vereadores, Atena Roveda também, que é uma das novas, Carlo Carotenuto, Cláudia Araújo, comandante Nádia, Eric Dênio, Fernanda Bart, Gilson Padeiro, Giovanni Gringo, Giovanni Bill, Giovanni Colau e Coletivo, Grazi Oliveira, Hamilton Sosmaier, aqui o Gessé Sangali, o Jonas Reis, estão ao lado aqui também na nossa arte. José Freitas, Juliana de Souza, Karen Santos, Marcelo Bernardi, Márcio Binzelin. Na outra tela para fechar aqui, Marcos Felipe, que também é uma das novidades, Mariana Lescano, Mauro Pinheiro, Moisés Barbosa, Natasha, Pedro Ruas, professor Vitorino, psicóloga Tanise Sabino, Rafael Fleck, Ramiro Rosário, Roberto Rubaina, Tiago Albrecht, Tenente Coronel Ustra e Vera Armando. Bom, estão aí então os vereadores que irão compor a Câmara da capital nos próximos 4 anos. Vereador Gessé, o senhor comentou ali, quando falou da sua prioridade, do plano diretor que acabou não sendo discutido, falou sobre ideologizar a discussão, né? Há muito disso também na Câmara de Vereadores, muitas discussões que vão para o lado da ideologia e até às vezes fogem um pouco da questão objetiva da cidade. Sim. O senhor tem discursos muito fortes, falando muito da questão da direita, da esquerda, mas também, ao mesmo tempo, fala muito das questões da cidade. Como é que vê esse equilíbrio, vereador? Isso é uma característica pessoal minha, de andar na cidade com aquela minha rodinha, com a placa nas costas, então eu estou conectado com as coisas que estão acontecendo. Eu chamo aquilo de meu gabinete móvel, porque todos nós nos deslocamos, alguns têm os veículos próprios para atender a comunidade. Eu tenho aquele, é o meu transporte diário, mas ao mesmo tempo acaba sendo um gabinete móvel. Então isso me conecta com a realidade da cidade. E embora seja tentador falar sobre problemas nacionais, porque gera muita visualização, like, curtida, compartilhamento, eu tento fazer um equilíbrio tendendo às pautas reais da cidade, do dia a dia da cidade. Então, não é que tenha um cálculo, mas eu procuro falar sobre coisas do dia a dia e, eventualmente, quando tem algo muito chamativo, é que eu tento tratar de temas nacionais. Até falam, tem algumas pessoas que comentam que nós temos em Porto Alegre vereadores federais, né? Isso. Porque falam de pautas federais e às vezes mais de federal do que do município. É. E eu tento ser a pessoa que conecta-se com a realidade, mas não tem como ser uma pessoa de direita e que defende valores e ideias e não tratar de pautas que também afetam Porto Alegre. Porque também não dá para ignorar que uma pauta nacional também vai afetar a capital do Rio Grande do Sul. Ainda mais nós passamos recentemente pela questão da enchente, que precisa do governo federal mandar recurso, mandar pessoal, demorou para entrar com a ajuda do governo federal, até agora não se entregou as casas que deveriam ter sido entregues pelo governo federal. Então é natural que, especialmente numa capital, a gente se conecte com o tema que está envolvendo o Brasil. E eu tenho uma experiência de ter sido vereador em Viamão, e lá era praticamente alienígena assunto nacional, porque lá tem, metade das ruas tem a questão de não ter calçamento ainda, não ter asfaltamento, e daí falar sobre ideologia numa cidade que ainda falta muita infraestrutura, ela ainda é menor. Como Porto Alegre, e eu lembro que em Viamão, se a gente fosse para Brasília era um crime, era um escândalo, meu Deus, o cara foi para Brasília, vai fazer o que lá? E em Porto Alegre é natural, normal, tem que fazer uma reunião com um deputado federal, pedir alguma coisa perante algum ministério,
aprova ali a licença e vai fazer a representação, é algo mais natural. Então, não tem também como ignorar que a capital demanda também falar sobre coisas que impactam Porto Alegre por reflexo do que vem lá de cima. Com qual dos dois vereadores o senhor discutiu mais aí? Com a Karen ou com o Jonas? Quem mais me provoca é o Jonas. É o Jonas. Vereador. Nunca lhe provoquei. Politicamente me provoca sim. É a sua compreensão. O vereador Jonas, então de aproveitar que o Gessé passou a bola para o senhor, como é que é equilibrar essa questão do discurso da ideologia com o discurso das questões práticas mesmo da cidade? Como é que o senhor trata esse equilíbrio dentro do plenário? Na verdade, há uma falsa discussão de que a vida não é carregada de ideologia. Quando tu defende que todos devem ter acesso à educação, isso é uma ideologia. É a ideologia de universalizar o acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade. Quando tu defende que todo cidadão que está doente tem acesso ao SUS, é a ideologia de que ninguém deve morrer por não acessar a ciência que acumulou o conhecimento de medicamentos, de operações, de tratamento de enfermidades. Então, a ideologia, na verdade, ela permeia a nossa vida. Quando eu digo que todos devem ter o direito de ir e vir e não passar por avenidas esburacadas, por ônibus que incendeiam, por ônibus que são extremamente demorados, sem ar-condicionado, isso é uma ideologia de que todos devem ter o direito à dignidade no transporte dentro da zona urbana. Então, esse debate da ideologia, ele permeia todos os debates do que é política, e a política é o nosso ofício. Então, a gente é eleito parlamentar para discutir as questões da cidade. Há um processo natural que existe na sociedade de tentar maquiar ideologias que são da classe dominante, ideologias daqueles que não aparecem, que eles estão por trás das estruturas de poder. Mas eles, na verdade, eles financiam partidos, financiam políticos para que os seus desejos prevaleçam. Quando a gente vê uma cidade segregada, que não tem acesso à moradia com dignidade, tem um déficit habitacional de 70 mil moradias, e tu vê vereadores votando como votaram no último período, para liberar espigões na cidade e nunca brigaram para ter um programa próprio de habitação de interesse social, que a gente hoje em Porto Alegre é dependente do Minha Casa Minha Vida do governo federal. Não tem um programa. Isso é uma ideologia. É uma ideologia para que aqueles que têm ainda moradia continue e aqueles que não têm não possam acessar o direito a morar num lugar com banheiro, um lugar que tenha saneamento, um lugar que tenha acesso à educação, à saúde próximo da sua residência. Não é à toa que hoje nós temos mais de 600 comunidades desassistidas, ou de todos os serviços públicos ou de alguns. Sobremaneira, por exemplo, o LAMI, que tem uma precarização total do saneamento básico. Vereador Moisés Barbosa, o senhor que está atentamente ouvindo ali o vereador Jonas, como é que lida com essa questão ideológica dentro da Câmara de Vereadores? O senhor já disse que meio que queria se colocar meio no centro aí de tudo. Na verdade o PSDB não é um partido de direita, né? O PSDB, ele é um partido do centro democrático. A gente defende o Estado necessário, enquanto alguns defendem o Estado mínimo, outros o Estado máximo. Sobre a questão da fala do Jonas, que eu estava prestando atenção, o Jonas tem bastante argumento, é um professor, estudioso. Eu só não gosto da disputa do poder e desse discurso como se isso só existisse de um lado. Eles não aparecem, essa ideologia de financiar movimentos, todos os lados têm. Ou alguém aqui vai tapar o sol com a peneira que o MST é um desses movimentos que é financiado sim e ideológico sim. Então, assim, não é só um lado. Estou aqui de um certo jeito concordando que a ideologia faz parte, mas não é unilateral. E há uma disputa de um eixo do poder. E aí, por isso que nós, do PSDB, a gente defende um posicionamento fora dos extremos. A gente gostaria que a população brasileira um dia entendesse que estar no centro não é estar em cima do muro. Que estar no centro é tu buscar a coerência. Nós do PSDB, por exemplo, tivemos o maior e o melhor resultado aqui em Porto Alegre da nossa bancada. E aí faço um pedido aos veículos de imprensa, quando fazem os mapas das composições de bancadas, ainda a gente não vê o correto. Nossa bancada tem 4 vereadores. No nosso caso, nós somos uma federação, PSDB e Cidadania.
3 vereadores são do PSDB e 1 do Cidadania, mas na atual conjuntura eleitoral é uma bancada só. Nós todos somos como se fôssemos um partido. No caso do PT também há uma federação com 7 vereadores, não é 5. Né? E existe também a outra federação que é de vocês, que é PSOL, Rede. Então, no caso do PSOL do Rede, se elegeram apenas os do PSOL, que são 5. Então, quando a gente fala sobre ideologia, por exemplo, PSDB e Cidadania. PSDB e Cidadania não foram levados nessa eleição nem pelo lulismo, nem pelo bolsonarismo. Talvez esteja aí o motivo do resultado ter sido esplendoroso. Nós fizemos, acho que 64 mil votos, a nossa nominata é uma das maiores bancadas ao lado da bancada do PL, que tem 4. Mas, vereador, não é um contrassenso isso, porque muito se diz que é preciso se posicionar firmemente de um dos dois lados. Quem disse isso? O vereador Gessé, que é o direita de verdade, né? Que é, mas eu respeito esse posicionamento. Se ouve de analistas, de modo geral, de que é preciso estar muito de um lado ou de outro. Eu discordo. O senhor discorda disso? Eu discordo veementemente. A população não pode achar que só existe o lulismo e o bolsonarismo. Não é isso aí. Não pode ter só o preto e o branco, tem o cinza. Então, assim, a diversidade do caldeirão cultural que é o nosso país não pode ter só 2 lados. Então, assim, o que eu torço? Eu torço para que o Brasil entenda que nós temos no centro democrático, ou em outros caminhos, é isso que é bacana, porque eu respeito a liberdade de quem quer se intitular direita, respeito aqueles que querem se titular esquerda, que acreditam nas suas ideologias. Mas o que me incomoda muito é acreditar que o centro democrático também não é um polo. É um polo. E a gente tem que ver os resultados eleitorais, analisar os resultados eleitorais e entender que o eleitor, de forma crescente, ainda é devagar, de forma crescente, tem buscado fugir dos polos. Para encerrar essa rodada aqui, falando dessa questão, vereadora Karen, de ideologia, problemas da cidade, como é que a senhora vê esse equilíbrio dentro do seu mandato, dentro dos seus discursos na Câmara, enfim? Então, eu também concordo que a polarização atrapalha, porque a política, a economia é muito mais complexa do que privatizar ou defender as instâncias públicas. Eu compreendo que tudo é ideológico, no sentido do que o Jonas falou, que fundamenta a análise dos problemas sociais. É a história, é a economia, é a luta de classes, como as pessoas se movimentam e se organizam na sociedade para brigar pelos aqueles seus direitos. E isso é o que rege a Câmara de Vereadores. Se a gente não entender como funciona a Câmara e a gente não for honesto com a população, dos lobbies, como são os setores econômicos organizados dentro da Câmara que pensam a cidade, que vão decidir o plano diretor. E como a gente consegue ser essa assessoria econômica e política para mostrar como é que funcionam os interesses econômicos da nossa capital mais segregada, né, do Brasil, uma capital que se desenvolve, mas se desenvolve para determinados segmentos da economia, melhores localizados, que tem seus vereadores eleitos e que depois, por consequência, tem um compromisso de votar alguns projetos. É só a gente ver, e tem um estudo sensacional do Observatório das Metrópoles, das principais famílias aqui da cidade do Rio Grande do Sul que financiam as campanhas eleitorais. Então, a economia precede a política. O que a gente vê ali no plenário é um fenômeno, né? É a discussão que muitas vezes acaba na ideologia, mas tem interesses econômicos que fundamentam a gente ter tantos imóveis vazios na cidade e tantas pessoas morando na rua. E tem também um fundamento que diz, mesmo com tantos imóveis vazios, por que a gente tem que seguir construindo Minha Casa e Minha Vida? São setores da construção civil, um dos mega empreendimentos, das grandes construtoras, mas também tem os setores das construtoras populares, que também têm o interesse de seguir construindo na cidade. Eu acredito que, de um ponto de vista lógico e racional, não precisaria mais construir mais 1 metro quadrado sequer. Tem imóveis e terrenos para expandir a rede de educação, para garantir o atendimento dos conselhos tutelares, que todas as sedes estão completamente precarizadas, para que as pessoas saiam do aluguel e tenham acesso à casa própria. E se a gente bater a lista das pessoas, a lista dos imóveis vazios e de quem são os donos desses imóveis, a gente vai, né, combinar com os maiores devedores de IPTU. Então, por que a gente não cobra o IPTU do setor imobiliário para
para fazer uma discussão contraponto a essa ideia de Estado mínimo e não tem recursos. Recursos tem. Então, acho que o nosso papel é fundamentar, ajudar as pessoas a compreenderem qual é a dinâmica histórica dos seus problemas, por que o ônibus é sucateado, por que a gente perdeu o cobrador, por que a gente perdeu o passe livre, por que com tanto imóvel vazio a gente tem que seguir desmatando áreas verdes, que nem ali na Assunção quase 300 árvores foram cortadas para imóveis de luxo, que não são para morar, são para especulação imobiliária. Então, essas dicotomias, essas contradições dos grandes centros urbanos, e Porto Alegre reflete isso, que a gente precisa se debruçar. E isso é ideológico, isso é político, isso é econômico, é complexo, e a população tem que ser convidada a pensar nessa complexidade. Chega do checklist, sabe? Queremos moradia, educação, saneamento, tá. Mas o saneamento vai ser público ou privado? Se for público, quais as consequências? Se for privado, quais as consequências? E a gente, a partir daí, desenvolver consciência crítica, política e organização no nosso povo. O vereador Gessé, para a questão da moradia que a vereadora Karen levantou, na sua avaliação, não seria necessário mais construir novas casas, apenas ocupar as que já existem e estão desocupadas? Sim, existe uma contradição da esquerda com relação a isso, que é o que permite o barateamento de qualquer coisa no universo, desde carro, casa, avião, navio, barco, bicicleta, patinete, é a produção. O que é escasso é caro. O que é abundante é barato. É óbvio que os argumentos que eles usam é assim, mas se aumentar a altura, o adensamento do centro de Porto Alegre, não vai reduzir o preço das casas, vai só ficar mais caro. Sim, mas daí tu olha como resposta para uma questão de longo prazo, um recorte de um dia, um mês, um ano. É óbvio que não é assim. Todos os imóveis, todos os bens, eles acabam no longo prazo tendo uma curva de valor e no longo prazo vão diminuindo. E a abundância daquilo, a oferta daquilo, o estoque daquilo que tem à venda, reduz o preço à medida que aumenta o estoque. O que acontece? Eles fazem um plano diretor completamente restritivo que impediu o adensamento nas regiões já consolidadas. Mas as pessoas não deixam de viver, não deixam de existir. O que acontece? As pessoas, por conta do plano diretor que impede o adensamento, são obrigadas a buscar cada vez mais a periferia da cidade e desmatar as áreas verdes. Então, o argumento de, temos que proteger o meio ambiente, por isso que não podemos fazer um plano diretor que seja adensado, é contraditório, porque cidades mais adensadas tendem a ser mais verdes. E o argumento que eles usam para dizer que não pode mexer é contrário àquilo que acontece. E daí, como nós vemos como o argumento que eles usam para tentar resolver o problema que foi provocado pela falta de um plano diretor decente, é falar, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um confisco democrático. Vamos pegar as casas que as pessoas pagaram, construíram e mantêm, porque eles acham que alguns não estão ocupados. Vamos lá e vamos roubar essa casa e vamos colocar uma casa, dar essa casa para alguém que está sem casa. Mas por que não compra? Por que não permite que seja fabricado mais casas de modo a permitir aumentar a abundância desses imóveis para que as pessoas possam reduzir o custo? Dá para ver agora o que aconteceu agora aqui com a questão do aeroporto. Quando o aeroporto foi fechado, foi deslocado as nossas operações para a base aérea, o que aconteceu com o preço? Aumentou, porque tinham a mesma demanda pelo serviço e menos abundância de produto. É a mesma coisa. É o crime perfeito. Eles proíbem porque usam argumentos que não fazem sentido. E depois as consequências daquilo que foi proibido aumenta o preço e diminui a acessibilidade da população ao serviço. Daí a culpa é da direita ou de quem quer o desenvolvimento da cidade porque não tem casa para pobre. Na verdade, o que eles defendem é contraditório e no longo prazo aumenta o custo. Daí quando o preço está muito caro para conseguir comprar, a culpa é de quem não está do lado deles. Não faz sentido. Deixa eu só dar uma réplica rapidinho para a vereadora Karen. Se o Gessé achar necessário também tem uma réplica rapidinho só para a gente fechar essa discussão que se travou aqui sobre o que o vereador falou. A senhora quer rebater algo? Ele não respondeu a questão. Não precisaria construir nem adensar mais nada em âmbito de moradia e imóveis disponíveis para o município. O que a gente precisa é ter uma política pública que direcione esses imóveis. E aí eu trago agora o debate da compra assistida, que foi uma política do governo federal, em conjunto com o governo estadual e o município, para facilitar a compra de imóveis de até R$200 mil para as pessoas que estão sendo impactadas pela enchente. Não tomar o imóvel de quem tem Não, e outra, os principais donos dos imóveis vazios, 15% dos imóveis do centro estão abandonados.
E os principais donos desses imóveis não é um cidadão que trabalha e paga os seus impostos, são mega construtoras e o setor imobiliário. E se tu for bater novamente, como eu coloquei, a lista de devedores, esse mesmo setor, eles não pagam os seus impostos por um lado, dão calote por um lado, e ao mesmo tempo ficam com esses imóveis para garantir a bolha da especulação imobiliária. Tem oferta, mas os preços não estão baixando. Os imóveis que estão sendo construídos são imóveis de luxo, como aconteceu na Assunção. Vereador Gessé, quer uma tréplica rapidinho? Não, tem só uma questão, não faz tanto sentido esse argumento dela, porque a própria prefeitura faz, quando tem débito de IPTU, desapropria e bota, ou faz o leilão para fazer investimento em compra de casa popular, para ajudar inclusive na questão da compra assistida, ou redireciona para algum órgão do poder público. Então existe sim a desapropriação por dívida. É uma ilusão achar que isso não acontece. Acontece sim. Tá. Vereador Jonas, como é que o senhor vê a questão da moradia? É um assunto que passa pela Câmara de Vereadores. O que o senhor acha que poderia ser a saída? No tempo do PT, é bom lembrar, 16 anos de administração popular, as entregas do DEMAB foram na média de 1.000 entregas ano com orçamento próprio da prefeitura. É possível fazer moradias populares, habitação de interesse social. Vários conjuntos foram construídos, mas o que a gente vê hoje é uma proposta que existe na prefeitura que não quer fazer isso. Se acomodou, tinha as proposições do governo federal, tinha inclusive ajuda do governo estadual. Então, realmente cruzaram os braços e sucatearam um departamento que foi criado há mais de 50 anos para construir moradias, garantir isso que está na Constituição. Sobre os imóveis vazios que existem em vários cantos da cidade, na verdade, as pessoas criam um mito de que vão ser roubadas moradias. Não. Hoje existem 100 mil imóveis vazios na cidade. O que se tem que fazer é uma discussão séria sobre qual é o impacto que tem um prédio inacabado. Nós tivemos um esqueletão inacabado durante décadas, e agora está sendo demolido. Nós tivemos um prédio na entrada da URGS, na entrada do túnel ali, né, da Conceição, que a prefeitura resolveu destruir, ao invés de poder fazer moradias ali. Destruiu, desmobilizou, tirou o setor que funcionava, a Secretaria, né, de Comércio, e abandonou o prédio e simplesmente, quando teve uma reivindicação de transformar em moradia ou até um órgão público, não quiseram, destruiu, gastou dinheiro para fazer a demolição. E quer dizer, são escolhas que o governo faz. E aí o Gessé vem e diz, porque tem, né, faz leilão e transforma em espaço público. Isso é uma mentira, não faz, não transforma, porque nós temos um déficit habitacional, as pessoas estão na fila e não têm moradias, tanto é que moram nas ilhas, em barracos de chão batido, moram aqui próximo, entre Glória e Alpes, em casas, na Vila no Limite, de chão batido sem banheiro, moram na Vila Farrapos, em chão batido sem banheiro, sem esgoto e sem escola municipal próxima, sem um posto de saúde que funcione, até porque todos que estão ali colapsaram, quer dizer, a gente não tem uma política real de acolhimento das pessoas. Essa história, por exemplo, que tem hoje, que estão entregando cesta básica apenas, tem um programa Volta para Casa, entrega uma cesta básica. Não é isso que a gente precisa fazer para acolher as pessoas que hoje estão sem moradia decorrente da enchente. É um problema social de todo o Brasil que tem que ter uma política que cada governo vem encerrando um pouquinho o déficit, ajudando. Não adianta dizer que milagrosamente em 4 anos alguém vai resolver tudo, mas não pode ter descontinuidade. Em Porto Alegre, nós estamos há 7 anos sem um programa próprio de habitação de interesse social. É isso que não pode acontecer. Vereador Moisés Barbosa, vamos encerrar esse ciclo aqui das moradias. De novo, acredito que existe muita disputa de poder dos eixos e tem muita ideologia no meio. A questão do esqueletão, o governo anterior, nosso governo, enfrentou uma guerra para começar a demolição e quem estava lá contra a demolição eram movimentos ideológicos. A gente também tem que, em Porto Alegre, investir, e aí quero dizer, o grande problema das pessoas não terem acesso à sua moradia, acho que tem que investir bastante em desenvolvimento e geração de emprego. Eu quero que as pessoas tenham condições de comprar a sua própria casa. Então, assim, em vez de a gente simplesmente chegar lá e dar, e também uma fiscalização, já que eu falei sobre dar a moradia, àqueles que não têm condições, se eles tivessem condições de acesso a emprego e renda para comprar a sua moradia, tenho certeza que eles teriam mais dignidade. E segundo, Porto Alegre tem que investir muito mais também em fiscalização, porque são muitas áreas irregulares
que, infelizmente, não digo que todas, tá? Existem processos de cooperativas habitacionais sérias, eu conheço iniciativas muito sérias em Porto Alegre, parabenizo as pessoas que se organizam através de cooperativas habitacionais de forma correta, mas também tem um percentual grande de invasões e de certas picaretagens, que é aquele mercado irregular de áreas invadidas. Isso tem que ser combatido. E, sem sombra de dúvida, maior investimento no departamento ou na Secretaria de Habitação, que precisa de desenvolvimento nessa área. Agora, a melhor maneira que tem é dar condições, gerar emprego para as pessoas adquirirem as suas residências. Deixa eu falar de transporte público, transporte coletivo, ônibus. E aí, se um estiver falando e o outro quiser pedir a palavra, também pode ficar à vontade, não precisa esperar a minha intervenção. A vereadora Karen Santos fez referência à possibilidade de termos tarifa zero. Defenda essa ideia, vereadora. É viável isso? É possível então, isso? Atualmente eu estou presidenta, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero. O Marquesan tinha apresentado um projeto de lei, que era a taxa de mobilidade urbana, que era um mecanismo de taxação do setor privado que tem trabalhadores vinculados ao Vale Transporte. No Brasil, a gente tem mais de 100 cidades que têm experiências aí de IPTU progressivo, taxação da linha azul, Busdoor, que é a publicidade que é utilizada atrás do transporte. A gente tem um projeto a nível federal da nossa deputada Luísa Irundina, que cria o Sistema Único de Mobilidade, que é uma forma de comprometer o orçamento da União, do Estado e do município. Porto Alegre já subsidia o transporte, a gente subsidia em torno de R$2 da tarifa, por isso que ela não aumentou nos últimos 4 anos, porque é algo que as empresas de ônibus vêm demandando do município, e um dos mecanismos de evitar a crise social que o prefeito Melo optou foi fazer o subsídio. Então, tu não paga na roleta, mas igual está saindo do orçamento público os recursos. E a gente sairá da onde, então, o dinheiro para... Eu acredito que o papel da Frente Parlamentar é esse, é chamar a EPTC, é chamar o próximo secretário de Mobilidade Urbana e pensar um planejamento técnico que permita a gente reproduzir o que está acontecendo nas outras cidades, inclusive Garopaba, São Paulo já está implementando aos domingos, então é viável, é necessário, porque a gente não tem hoje os custos do diesel, da manutenção, do custo com pessoal, do custo com pneu. Marquesan contratou uma auditoria de R$300 mil para fazer a aferição dos custos da passagem e a auditoria foi inconclusiva porque as empresas não apresentaram as documentações. Então, quando a gente diz que existe uma caixa preta no transporte e que não há controle público dos contratos, né, que são oferecidos, o serviço que é oferecido à população, é nesse nível também. A tarifa zero, ao ser recurso público investido diretamente, a gente vai ter obrigatoriedade de ter o controle do sistema de bilhetagem e saber, de fato, os custos do transporte. Vereador Gessé, é possível sonhar com uma tarifa zero para os ônibus em Porto Alegre? Entrar no ônibus e não pagar nada. Quero ir agora lá para o Maitá. Hoje o governo Nem tem federal, catraca. Hoje o governo federal não paga a isenção que ele obriga através da Constituição das pessoas que têm 65 anos ou mais. Ou seja, o município teve que entrar com esse dinheiro para fazer o custeio, porque teve uma mudança de filosofia com relação à questão do financiamento do transporte coletivo. E até foi uma sugestão que eu trouxe durante os debates da questão da reformulação do transporte público em Porto Alegre. Vamos supor que nós dois sejamos isentos do transporte público. Como sempre se fez o financiamento da passagem de nós dois que andamos de graça no transporte público, aumentando a passagem das outras 3 pessoas que subiam no ônibus. Sempre foi assim. Isso. Durante o debate com relação a esse tema, o prefeito não queria ter que aumentar o preço da passagem, só que achava errado ter que colocar dinheiro para subsidiar. E daí, o que eu trouxe de sugestão naquele momento era que não se deveria subsidiar a passagem, mas sim bancar as passagens das pessoas que tinham isenção, porque daí está entrando no sistema dinheiro, fato, só que está entrando bancando a isenção que, teoricamente, o Estado deu. É a mesma coisa, só que tu consegue metrificar. Quantas pessoas estão subindo, recebendo essa isenção e quantas não subiram, ou por que esse valor é esse? Sim, nós fizemos... subsidiando a isenção. Aí que tá, eu não estou subsidiando, eu estou pagando a passagem do isento. Tá. Então o Estado está pagando a passagem da pessoa que usou. Isso. E daí tanto que isso trouxe a questão da tarifa zero, que existe hoje em Porto Alegre, para aquele corte de renda para as pessoas da educação municipal. Isso é um fato, existe. Isso. Tu pode dizer que poderia ser para mais pessoas, mas não existia antes. E o município passou a bancar a passagem dessas crianças da rede municipal até um determinado número de quilômetros, coisa nesse sentido. Vocês aprovaram o projeto, talvez tenham votado contra, mas foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, já existe esse financiamento. Só que quem deu a isenção do 65+,
em todo o transporte nacional. O governo federal pela Constituição, né? E quem banca isso? Deveria ser assim. Quem dá isenção, nós da Câmara e a Prefeitura demos a isenção para os estudantes de nível fundamental em Porto Alegre e a Prefeitura está bancando isso. Quem deveria, eu estou falando que tem que ter isenção para o 65+, não estou dizendo que não tem que ter, mas quem deveria bancar a isenção, já que quem trouxe foi uma lei federal? Governo federal. Governo federal, cadê o dinheiro? Então, se o governo federal já não banca o dinheiro do 65+, que ele dá como isenção, ele acaba de maneira indireta onerando todos os outros. Então, se já não tem dinheiro do governo federal para bancar o 65+, o custo para fazer a isenção 100% da passagem para todo mundo vai ser, dizem, 700 a 1 bilhão. Mais ou menos esse é o cálculo. Mas se o governo federal bancasse o 65+, o senhor acha viável ter uma tarifa zero em Porto Alegre? Aí que tá, são coisas diferentes. O 65+ não bancaria todo Não bancaria todo, público. Mas o senhor está trazendo Mas o argumento que o Melo usa é que se o governo federal bancasse o 65+, das pessoas que andam, o preço da passagem hoje em Porto Alegre, nas condições que temos hoje, seria R$4. Então, hoje o município de Porto Alegre ainda subsidia nesse método de pagar as passagens da pessoa que usa e temos uma passagem de R$4,80. Se o governo federal colocasse o dinheiro daquilo que ele fala que é gratuito, Porto Alegre teria passagem hoje de R$4. Argumento do Melo, pode ir buscar em entrevistas antigas. Então me parece um pouco, não vou dizer jogar para a torcida, porque até porque já passou a eleição, não teria por que fazer isso, mas me parece uma defesa insustentável falar que vai ser gratuito, sendo que hoje já tem gratuidades que o próprio governo federal, que teoricamente teria que dar, não bancou. É maravilhoso ter um transporte sem precisar pagar. Agora precisa saber se é viável, vereador Jonas. Desculpa. Nós temos, na verdade, um problema grave. Vai ser pago. A pergunta é que vai ser pago por alguém. A forma é a forma como vai ser pago. Não se pagar do bolso do passageiro. Eu acho que é essa a centralidade, porque ser viável ou não é uma decisão. É uma decisão nossa transformar em ser viável. E aí pensar os benefícios econômicos, as pessoas acessarem a cidade, o impacto da tarifa, o custo de vida das famílias, esse recurso volta para a economia, a emissão de gás carbônico, o tempo no transporte, no congestionamento. Cidades não só do Brasil, mas de países que nós reiteramos, países de primeiro mundo, já tem tarifa zero também. Então, eu digo, Porto Alegre não pode estar atrasada, porque nesse binarismo político que muitas vezes a gente fica, é possível, não é possível, a gente esquece que o possível é uma decisão. E nós, enquanto legisladores, enquanto políticos, enquanto população, está todo mundo indignado com o transporte. Vai perguntar para qualquer pessoa que usa o ônibus todo dia, T11, os T, né, os transversais, por exemplo. As pessoas não suportam mais esse transporte. E o nosso papel é incentivar que as pessoas pensem a qualidade, o acesso, porque está diminuindo o número de usuários. Essa é a crise. Como é que tu incentiva que as pessoas usam? Subsidiando. Vereador Jonas. Nós temos um problema que é gravíssimo na nossa cidade e em várias outras, que é o sequestro do transporte. Hoje nós somos reféns de ônibus. Isso tem que terminar. Nós temos que investir em outros modais. O Estado tem que investir, colocar recurso. Transporte de ônibus, ele é caro, ele é sujo, é diesel, é pneu. Tá, mas ônibus tem lugares, por exemplo, que nós não temos corredor de ônibus. Mas quais seriam os modais, então, A gente precisa investir, por exemplo, em metrô, em mais trem. Nós tínhamos o aeromóvel, por que não se deu continuidade? Tem viabilidade. Nós temos que discutir a integração entre outros modais. Por que a gente não discute a integração com os aplicativos? Hoje, às vezes, uma família pega um aplicativo, paga R$6, entra 3 pessoas dentro do carro. É óbvio que ela não vai para uma parada de ônibus para pagar R$5. Não vai. Então, a gente tem um problema que foi uma cidade refém, várias legislaturas na Câmara refém dos tubarões do transporte. E o governo Melo, na verdade, ficam falando que o governo ajuda, não diminui, não aumentou a passagem. Na verdade, ele bota dinheiro direto nas empresas e não fiscaliza. Agora mesmo recebi fotografia de um ônibus, de um T1, que quase explodiu. Então, nós temos um problema que aumentou o tempo de vida útil da frota, nós perdemos 39 linhas de ônibus depois da pandemia, não recuperamos. As zonas mais altas da cidade, os morros e as mais longínquas, perderam suas alimentadoras, as linhas alimentadoras. Então, há esse grave problema que não tem mais regulamentação da prefeitura. A IPTC não consegue mais fazer, não entra dentro das garagens para ver a manutenção dos veículos.
Então não tem, Nem estourou na Carriza o conseguia eixo do entrar pra ônibus fiscalizar. ali Nem na quando a Carriza Avenida era da pública. Zenha. Então vocês vejam, nós precisamos fazer um debate sério no plano diretor sobre mobilidade urbana, pensando outros modais também. E claro, é possível subsidiar o transporte? É possível, mas nós também temos um problema de 12 mil pessoas sem vaga em educação. Nós temos o problema da saúde, da assistência, nós temos que pensar o todo da cidade, né? Acho que isso é um desafio enorme, porque todos nós compreendemos as dificuldades do cidadão. Agora, é fato que não tem mais como continuar quase 2 horas de viagem para a pessoa sair do centro e ir até o Lami. Isso é indigno, isso é desumano. Sim. Vereador Moisés, tarifa zero é possível ou é um sonho muito distante? Hoje, utópico. Sonho utópico distante. O modal do ônibus quebrou. As empresas estão falidas há muito tempo. Houve uma proposta, uma discussão, sim. Houveram várias discussões, né? Primeiro, aqui em Porto Alegre, concederam a isenção para 60 anos, quando no Brasil inteiro era 65. Aí, quando o governo fez isso para segurar o aumento da passagem, veio a velha história da campanha eleitoral e da agressão de dizer que estavam retirando os direitos. Ninguém teve direito retirado. Quem tinha o direito à isenção manteve, mas para o futuro se estabeleceu a lei no 65, que é a lei do Brasil. A gente teve a discussão também da publicidade, que a vereadora falou aqui. Existe uma lei que diz que a parte de trás da publicidade é para uma parte do plano de saúde dos rodoviários. A gente fez essa discussão. A criação ou não de uma taxa para o empregador, todo empregador pagar essa taxa para que houvesse uma tarifa, o prefeito Marquesan foi achincalhado. Politicamente, é a criação de uma taxa. Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar a conta. Quem faz a empresa de ônibus, o transporte de empresa de ônibus, não pode fazer para sempre ter prejuízo, né? Então, assim, hoje não vejo viabilidade. A gente vê cidades que subsidiam bilhões. Porto Alegre não tem bilhões de reais para colocar. E uma última discussão que eu preciso lembrar. Tudo aqui parece que vira campanha política, fake news, mentira. Quando se ouve a discussão dos cobradores, também tem que ser dito aqui. O senhor está sendo cobrado aqui no chat. Disseram, exatamente, disseram que votaram para desempregar os cobradores. É mentira. O projeto que foi apresentado era para viabilizar que, por lei, não tivesse a obrigatoriedade de um segundo funcionário no ônibus. A gente quer reduzir e quer ter tarifa gratuita, não quer aumento da passagem. E tem uma lei que obriga a ter a contratação. Eu tive a oportunidade de ir lá na Europa e ver a Carriza original. Grande número de veículos não tem cobrador, é autônomo. Então o que a lei dizia? Não era para demitir ninguém. Aquele cobrador que se aposentar, aquele cobrador que pedir demissão, aqui não tem a obrigatoriedade de repor. Na lei não previu demissão em massa de ninguém, nem nada. Mas foi inclusive o que aconteceu. A oportunidade destes cobradores fazerem a habilitação para virarem motoristas, para irem em outros setores. Vamos lá, é isso que está na lei que foi para a Câmara de Vereadores. Aí criaram na véspera da eleição, ora que coincidência. Os vereadores estão criando demissão e demitindo. Gente, se a gente quer fazer uma discussão, tem que discutir tudo isso. Agora, por lei, exigir que tenha. Então vamos fazer o seguinte, vamos gerar emprego e renda. Vamos fazer uma nova lei e vamos pedir mais 2 funcionários. Vamos pedir o cobrador e vamos pedir outro para fazer o sinal ali quando... E olha só, os cobradores auxiliam em muitos motoristas. A gente sabe que no trânsito sempre é melhor ter alguém. Mas a gente tem um problema. Tu não quer criar taxa, que consequentemente gera não ter isenção, e tu não quer enfrentar os problemas, porque daí tu enfrenta alguns discursos que é fácil tu rotular para ganhar uma eleição. Mas veja só a contradição do discurso no mesmo debate do vereador Moisés, do PSDB. Ele diz que tem que gerar emprego e renda para as pessoas comprarem sua própria residência. Mas, ao mesmo tempo, ele vota pela demissão de 3 mil cobradores. Tu tá mentindo. Pessoas foram desempregadas, isso é uma mentira. Foram desempregadas. O senhor tinha que ter vergonha de dizer isso. E aí ele diz que isso é uma mentira, quando ele, na verdade, votou. O senhor é um dos responsáveis por esses cardzinhos fake news.
que ele O votou. senhor é autor desses O cards. melhor meio de encaminhar essa questão é conversar com o sindicato. Mas dos a lei rodoviários. não promoveu- Eles têm um Que está levantamento dos a votação. trabalhadores que Jonas, foram demitidos. ele votou. Isso é uma mentira. O projeto demissão não dos prevê a demissão de cobradores. ninguém. Na Vereador, prática, o senhor está não- mentindo. Vossa Excelência É deve uma mentira. assumir as suas posições. Não, Não, se eu esconder. assumo. Olha só. Eu li os seus panfletos Vamos de lá, campanha. nós E o senhor votamos- não disse ali Não. que tinha Eu votado acabei pela de Mas olha demissão só, dos cobradores. deixa eu só fazer uma Poderia parte aqui tê-lo para feito. organizar. O vereador Moisés Barbosa não nega que votou pelo projeto dessa transformação da profissão do cobrador. Mas, vereador Jonas, o senhor disse que é mentira que não houve demissão. Houve demissão de cobradores Demissões em em massa. o Demissões projeto em não massa, previa demissão em massa, isso é um lamentavelmente. fato. Que daí Mas quem incumbe... fiscalizou o projeto? Quem fiscalizou, exatamente. Conversando com o sindicato dos trabalhadores rodoviários, inclusive eles nos encaminharam, a gente está para fazer essa representação ao Ministério Público do Trabalho, justamente pelo desrespeito a esse artigo da lei que previa a realocação de todos os cobradores em outras funções. Teve alguns que foram, né? Tem um companheiro nosso Sim. valoroso da Carris que hoje está trabalhando no administrativo, mas majoritariamente dos cobradores que eu tenho acesso, e acho que é importante vocês fazerem essa checagem com o sindicato dos rodoviários, foram demitidos. Mas então houve um desrespeito à lei, Exatamente. nesse caso. Sim, mas olha O nosso só, papel é o que eu não fiscalizar, né? aceito é que um vereador da capital diga que os vereadores que aprovaram a lei votaram para demitir cobradores. Não tem uma linha no projeto que prevê a demissão, vereador Jonas. Vereador Moisés, não tem. Vossa Excelência não aponte Não o tem, dedo para eu mim não que eu contei aponto pro para senhor, Vossa eu disse Excelência que não também. tem Vossa nenhuma Excelência linha. sabe o Para que tu ver como votou. tu faz toda uma Não adianta narrativa. se esconder Nenhuma atrás linha, de vereador um Jonas. discurso após Nenhuma a linha. verdade. A verdade é, demissões em massa aconteceram. Quem votou? Vocês, não foi nós, a esquerda. A lei não prevê demissão nenhuma, vereador Jonas. O senhor está mentindo para o telespectador. Vossa Excelência repete periodicamente isso em todos os lugares que vai. Vossa Então vamos fazer um Excelência tem que desafio. assumir. Então, ajudou a demitir 3 Eu mil vou famílias. fazer, Vem aqui dizer eu vou fazer que um as famílias desafio têm para que ter Vossa Excelência. emprego, renda Eu pra vou comprar fazer um casa. desafio para Vossa Não Excelência. existe, não Em casa vez as de duas mostrar um coisas. painel com voto Tem sim que e ser não, assumida a mostre contradição. aonde que está escrito Tem que na ser lei que assumida demite a algum cobrador. postura antipovo de vocês. Ah, Isso ó, que vocês têm que essa, assumir. Esse jeito de fazer Vossa Excelência campanha, tem que fala ter calma, mansa, não tem campanha. e mentir. Nós aqui estamos não eleitos, existe não existe nenhuma campanha, meu. linha no projeto que prevê a demissão do Querido cobrador. vereador Moisés, assuma a sua parcela de Mas eu responsabilidade. votei sim. 3 Vamos mil adiante desempregados nesse- Não, na mas cidade. Jonas, eu votei sim por um projeto que não tem uma linha prevendo demissão de cobrador. Tá, Viu? eu O acho senhor que criou tá- essa narrativa. A Acho, verdade vereador o Jonas, deixa vereador nervoso. Jonas e vereador Moisés, acho que está bem colocado aqui as posições. O vereador Moisés deixou claro que a lei não previa demissão. O vereador Jonas e a vereadora Karen dizem que houve demissões em descumprimento dessa lei. Está posta aqui a divergência. Vereador Gessé, deu para ter um aperitivo do que vai ser o próximo ano legislativo aí. Não, vai ser Discussões interessante. acontecem. Não, mas tem uma questão com relação a essa questão dos ônibus que realmente não ficou clara, tá? E talvez tenha faltado um pouco de atenção nossa na hora de interpelar a IPTC e a Secretaria de Mobilidade. Porque nos foi dado a interpretação de acordo com a questão... Porque qual é que é a questão dos cobradores, tá? A ideia, o argumento todo é que, embora valoroso, embora importante o trabalho de todas as pessoas, essa etapa do processo de produção do trabalho, como se fosse, poderia ser auxiliada por ferramentas tecnológicas. Falaram que poderia ter bilhetagem eletrônica, que poderia se fazer a cobrança de maneira remota, por Pix, isso, aquilo e tal. E após a não obrigatoriedade do cobrador, que ninguém falou em demitir cobrador, não obrigatoriedade do cobrador, muitos motoristas acabaram fazendo uma função dupla. E ninguém de nós concordava com isso. E nos foi passado, talvez na leitura do projeto não tenha ficado claro, que não se teria essa função dupla do motorista e do cobrador. E hoje é um fato, é só um fato, tipo assim, não é que eu quero, não quero, gosto, não gosto, votei por isso, não votei por isso. O motorista, embora 5 ou 10% dos pagamentos apenas sejam feitas com dinheiro, ele hoje tem as duas funções. E eu conversei com o secretário de Mobilidade na época, não lembro se era o atual ou era o anterior, que, cara, estão desrespeitando aquilo que foi nos colocado, que não teria, porque ia ser feito completamente a substituição do trabalho por ferramentas tecnológicas. E hoje o motorista, sim, faz o trabalho duplo. E daí até me colocaram, né? E teve que colocar isso. Não, mas ele recebe um adicional por fazer essa função dupla.
Sim, mas é que não foi, ninguém me falou que ia ter adicional. O que falaram é que não ia ser necessário. E eu votei com a convicção de que não seria necessário, até porque não tem como discordar que a função dupla ali tira atenção. Qualquer um que dirige e mexe no celular toma multa, mas se eu dirigir e der troco não tem problema de multa. Então, realmente é uma ponderação que eu lembro que eu votei a favor e a gente questionou isso e não, vai ser completamente resolvida essa questão com a questão tecnológica. E não foi verdade. Daí, se foram as empresas que não se adaptaram, se foi a IPTC que não fiscalizou, eu não sei. Caberia a nossa discussão. Mas, de fato, ninguém concorda que o motorista tem que tocar o pandeiro, assobiar. É difícil. E pode causar acidente. Todos nós sabíamos o que ia acontecer porque outras cidades tinham feito mesmo. É importante uma fala da vereadora Karen aqui no meio dessa discussão, que é o seguinte: há um estudo agora para fazer uma denúncia porque houve. Olha só, eu não defendo o descumprimento da lei. O que me incomoda é dizerem que na lei tem a previsão de demitir o cobrador. Porque eu tenho certeza que a lei não teria passado. Então, se eu votei, e votei sim na lei, que não tem nenhum lugar dessa lei que diz que teria demissão, ao contrário, na lei diz que não haveria demissão. E deveria ser reaproveitado. Se houver uma fiscalização que prove, uma denúncia que prove ao Ministério Público do Trabalho, etc., eu tenho certeza que os vereadores como eu certamente vão se manifestar a favor da justiça, pelo descumprimento da lei que eu votei. O que eu não aceito é dizer que na lei tem a previsão, vocês votaram para demitir. Não é verdade. Tá, rapidinho para fechar esse assunto, vereadora Karen. Há diversos descumprimentos em leis que tratam do sistema de mobilidade. O sistema de bilhetagem, há um descumprimento na lei, nós fizemos representação ao MP, há descumprimento na cobrança das multas às empresas que não cumprem as metas de qualidade, as multas estão todas ajuizadas, há descumprimento na lei que garantia que não haveria demissão dos cobradores, há descumprimento em todos os contratos desde que eles começaram a exigir. Exatamente é isso. Então é nesse nível de discussão que eu acredito que é o que a gente precisa enfrentar. E quando eu digo a tarifa zero, e tu pode dizer que é utópico, mas se a gente só ficar dentro da possibilidade do real, o real é isso. A realidade é descumprimento das leis por um lado, precarização do serviço por outro. A gente vai ter que ser utópico, mas a gente convida a ser utópico esse ano. Porque simplesmente não dá para a gente tentar, ali na Câmara de Vereadores, enquadrar uma máfia, que são 5 empresas que detêm os contratos, desrespeitam a lei, não respeitam os prazos do Ministério Público, e a gente fica refém desse esquema de não enquadrar esses empresários hoje que lucram em cima do sufoco do trabalhador. Tá, deixa eu perguntar para vocês aqui, onde o trabalho de vocês encontraria o assunto enchentes em Porto Alegre? Onde o vereador, a vereadora tem área de atuação, vai depender do que vier do Executivo, dá para propor algo novo. O vereador Moisés falou do desassoreamento, sim, mas isso é governo do Estado, né, vereador? Não, peraí. Tem uma parte importante que o município pode tratar. Por exemplo, na questão do plano diretor, a gente verificou na gestão anterior que não havia conexão das hidrovias previstas pela Metroplan, etc., do município, com a questão da mobilidade da cidade. Se a gente provar e conectar o plano diretor ao plano de mobilidade, o desassoreamento dos canais do acesso ao catamarã e aos pontos de embarque precisam ser tratados pelo município. A gente tem uma lei também que tipificou o resíduo que é retirado, que hoje tem um impedimento jurídico de retirar esse resíduo de dentro do lago, que é esse o problema histórico nos últimos 20 anos. E aí está o absurdo, o poder público draga o canal para passar as grandes embarcações. Aqui a gente tem celulose, a gente tem sal grosso para transportar. Nós não estamos transportando essa riqueza em 100%, porque não tem calado. Então olha o absurdo, a gente paga milhões para dragar o canal, só que o que a gente retira não é retirado do Guaíba, é jogado dentro da própria água. Poucos meses depois volta para lá, tu gasta mais dinheiro público. Mas isso não é a prefeitura que faz. Sim, mas quando a gente apresenta e tipifica que o resíduo retirado dali, ele pode ser utilizado, por exemplo, na construção civil, a areia que está ali pode ser lavada, descontaminada, utilização em posto de saúde, construção de escola, aterro, tu consegue viabilizar que o que for retirado tenha destino. Isso é legislação municipal. E dá o destino dessa areia é legislação municipal. Sim, neste caso sim. O que a gente tem de grande impedimento? A Agência Nacional de Mineração
impede o uso porque diz que tem metais pesados. Mas, gente, vou dividir aqui com os telespectadores. Se ali tem metais pesados, como é que a gente draga anualmente o arroio dilúvio? Sim. E o resíduo é retirado? Tu tem que retirar. Então, a parte municipal, a criação de um órgão, que não pode ser a sobrecarga ao DEMAI, que tem que tratar da água, do esgoto, a gente tem que criar dentro de Porto Alegre, aí é competência nossa do município, estruturas de facilitar a legislação para a utilização desse resíduo e também um organismo que preveja, cuide transversalmente das secretarias, porque envolve turismo, desenvolvimento, um órgão para o desenvolvimento hidroviário. Tá, vereador Gessé, onde que o seu trabalho pode encontrar as questões de prevenção à enchente? Sobre a questão que o Moisés trouxe, é interessante. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre aproveitamento da mineração como uma forma de desassorear o Guaíba, que é a forma de remunerar, inclusive, a ação, e do contrário tem que pagar para retirar. Então é muito mais economicamente sustentável que as empresas possam fazer essa mineração, vender no mercado, e o rejeito, ou algo nesse sentido, pode ser aproveitado de maneira inteligente para fazer algumas mitigações ambientais. Eu dei alguns exemplos. Por exemplo, nós temos o Morro Santana. Eu nunca falei isso publicamente, tá? Mas nós temos o Morro Santana que tem uma cratera. E as pessoas acham que aquilo ali é um ponto turístico. Não, aquilo ali é um dano ambiental. Aquilo ali, literalmente, é uma ferida aberta no morro. Uma cratera, o senhor falou? A cratera do Morro Santana, aquele buraco que tem no Morro Santana. E o correto, do ponto de vista técnico, seria recompor a cratera. Porque aquela cratera, ela é o dano ambiental. E está ali exposto já há décadas, desde a década de 60, se não me engano. Poderia-se utilizar, por exemplo, a areia retirada do dilúvio, por exemplo, do Guaíba, por exemplo, para recompor a cratera. Porque para recompor aquela maçã que foi, aquela ferida que está aberta ali, estou elucubrando aqui algo que poderia ser feito. E tem outra coisa que poderia ser feita também, com a areia do fundo do Guaíba, aquela imprestável para a construção civil. Seria utilizar como, inclusive, insumo para a construção de diques. Porque tu consegue colocar materiais que são necessários para fazer a vedação, e também vai ter, em algumas partes da camada que vai ser utilizada, meramente preenchimento. Tu pode utilizar isso. Isso tem uma opinião com embasamento técnico ou ainda uma avaliação preliminar? Eu estou elucubrando aqui, mas, vírgula, não foi feito o aterro do Praia de Belas com a água do Guaíba? Por que no passado podia fazer o aterro do Praia de Belas com a água do Guaíba e agora tu não pode fazer a utilização disso para outras utilidades e também ajudar na construção dos diques, aumentar a altura dos diques? É possível, é óbvio que sim, e acredito que quando vier o projeto do vereador Moisés à votação, algo nesse sentido, eu vou pedir para os técnicos e engenheiros que eu tenho acesso colocar isso como uma sugestão e depois de avaliada, colocar em votação como uma alternativa para aproveitar essa areia que está lá e que tem que ser utilizada de alguma forma e melhor que ser utilizada de maneira inteligente. Deixa eu ouvir esse lado de cada bancada. Enchente, Câmara de Vereadores, vereador Jonas. Enfim, eu acho que Porto Alegre tem uma história, tinha um sistema previsto que funcionaria se tivesse sido feitas as reformas nas comportas. Em setembro, elas falharam, o governo não quis fazer. As casas de bomba não tinham todos os motores, 23 casas de bomba, 19 colapsaram. Nós não tínhamos uma previsão de geradores na cidade. Há uma série de fatores que é da prefeitura a responsabilidade. É do DEMAI agora, porque o DEP foi para dentro do DEMAI. Mas tem algo que Só que os a gente senhores precisa poderiam fazer? O vereador, ele tem que fiscalizar e cobrar. Nós já pedimos há muito tempo concurso público. Não é possível um departamento que deveria ter mais de 3 mil servidores, hoje tem 2.596 cargos vagos. É por isso que não tem como fazer o serviço público funcionar, não tem pessoas. As pessoas precisam existir, ocupar os postos que foram criados por outros vereadores no passado. Outras pessoas responsáveis pelas estruturas públicas, que tinham conhecimento, fizeram isso, e os que vieram, os governos não fizeram a recomposição do quadro. O governo anterior, Marquesan, enxugou o governo atual. Então, se trata disso, de responsabilidade do ente federal que está sendo administrado por pessoas que não têm responsabilidade com o público. Não adianta ficar dizendo que dragar o Guaíba vai funcionar. Isso é uma parcela. Isso tem que ser feito? Evidentemente tem que ter feito. Agora, nós temos que falar realmente da responsabilidade.
Nós, vereadores, temos que cobrar e é só nós da oposição que cobramos, o restante fica calado, gente. É isso que vocês veem. Aí invento de pegar a areia do Guaíba e botar no Morro Santana ou botar em dique. Todo mundo sabe que em dique vai rocha e argila. Todo mundo sabe disso, não é areia. Então, quer dizer, tem que ter um debate sério, gente, com conhecimento científico, tem que ouvir os ambientalistas. As pessoas ficam cortando cada vez mais árvores e aí liberaram todo o corte de árvores, por exemplo, no Parque Harmonia, e acham que isso não tem impacto. Tem um impacto global, nós temos que proteger o meio ambiente. Isso é um debate sério de futuro, gente. Não é só vamos fazer as comportas funcionar, as casas de bomba, vamos botar mais casas de bomba, vamos elevar o dique. A humanidade, neste momento, ela tem que ter uma responsabilidade com o futuro. É isso que a gente coloca. Não dá para ter mais gente que é negacionista climático como Sebastião Melo e a sua turma. São pessoas que não programam para o futuro, desprotegem a população. Isso, desculpa, Léo, vamos mas focar isso, aqui, porque como a eleição está em aberto ainda lá, é melhor a gente não... É que isso me indigna, porque as pessoas acham que a solução é simples, um vereador vai resolver, é um conjunto, são 35 pessoas e o governo que vai administrar todo o dinheiro da prefeitura. O senhor está falando de uma atribuição fundamental do vereador, que é a fiscalização e a cobrança também. Karen, essa questão, para a gente ir caminhar o encerramento aqui, da enchente e a sua atuação como vereadora, como que a senhora vislumbra isso no seu mandato? Primeiro, eu queria saudar, em setembro a gente aprovou por unanimidade um projeto do Pedro Ruas, que trata de facilitar a nossa fiscalização, que é o DEMAI apresentar um relatório anualmente, foi uma emenda do Bosco, antes era trimestralmente, anualmente, sobre a condição das casas de bomba e dos geradores. Porque é isso, a gente teve um colapso no sistema e por falta de manutenção e por consequente falta de fiscalização. A gente tem mais de 1.000 contratos hoje para fiscalizar e realmente fica muito difícil a gente conseguir se atentar a todos eles. Isso é uma consequência da lógica da terceirização, da concessão, das parcerias. Dificulta o nosso trabalho fiscalizar todos esses contratos. E tem muita empresa pilantra que não faz o serviço bem feito. Ponto. Então, acho que isso foi importante, a gente conseguir ter esses relatórios publicizados, aumentar os contratos de desassoreamento. Junto a isso, é urgente uma reforma urbana, porque tu não consegue desassorear os arroios, porque tem muitas moradias que vivem na beira de arroios. A gente tem a Salso ali na entrada da Restinga, que é um pouco dessa situação assim da cidade que precisa pensar combinado o debate do desassoreamento, da manutenção do sistema de drenagem, da manutenção do sistema de dique, a necessária reforma urbana. E saudar também o debate da compra assistida, que é o movimento que o nosso mandato vem fazendo junto aos moradores das ilhas, né, que foi garantir que houvesse o cadastramento por parte do município, os laudos técnicos feitos por parte dos engenheiros do Estado e o compromisso do governo federal de fazer o levantamento de imóveis de até R$200 mil. A gente sabia que a tendência, principalmente para a gente estar no período eleitoral, era se perder esse acordo, né? E a gente juntos já está vendo as primeiras famílias receberem as suas casas, e isso é muito importante porque mostra que com organização, e a gente fez ato, fez reunião, audiências públicas, foi um processo muito intenso esse último mês, junto com a campanha, estar junto com os moradores das ilhas para que eles não fossem abandonados nesse processo. Bom, gente, são 6h38, a gente já está estourando o nosso horário, o debate está bom aqui, a conversa está boa, a gente acabou se estendendo, mas vamos nos encaminhando para o final. Vou dar um minutinho para cada um fazer uma despedida, pedir para o Luigi ir soltando as imagens gerais ali da câmera que a gente viu há pouco, e aí a gente vai encerrando. Começar com o GC aqui do lado aqui para encerrar esse um minutinho, reiterando aqui o agradecimento e os parabéns pela votação expressiva, vereadora. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu acompanhava muito o programa quando eu tinha lá, 10, 15 anos atrás. Eu assistia todos os dias, era da TV Com, né, que era co-irmã aqui. E parabéns por terem voltado. Queria agradecer as pessoas que confiaram em mim nessa votação expressiva. Vou me esforçar muito para orgulhar vocês pelos próximos anos. Quero continuar trabalhando pelas pautas que eu fiz ao longo dos últimos 4 anos, liberdade econômica, valores, mobilidade e defesa dos princípios que as pessoas que são de direita de verdade acreditam e confiaram a mim. Então, contem comigo pelos próximos anos e espero continuar sempre honrando e orgulhando vocês. A gente viu ali há pouco nas imagens, vou interromper aqui as considerações finais para fazer uma observação ali do plenário, mostrou o plenário. Não me acostumei com aquele acrílico ali, eu acho ainda muito esquisito aquele negócio ali. Tem uma razão, né? De vocês. Acho que foi por causa de brigas que deu com... Eu acho que foi por causa das ameaças de morte que a bancada negra sofreu também.
Ah, é verdade. Ali, a ó, Karen fica Souza. uma Foi bem proteção. naquele período, né, que colocaram essa contenção. Que nem estádio de futebol a gente vê mais essa... Vamos tirar, né? Eu tiraria. Eu já vi algumas confusões ali de invasão. Foi o Sequinho, Várias. lembrei agora. Foi o Sequinho que colocou inclusive, vereador João, desculpa, mas eu acho que o senhor, quando era sindicalista, chegou também a invadir ali o plenário, não? Eu lembro de um... Ocupamos o plenário. Ocupamos. E ocupamos. Ocupamos o plenário Me e ocorreu agora. Democraticamente, o presidente só ficou sem com autorização. medo, mas não pôde votar. Queriam votar a destruição do plano de carreira municipal eu do governo Marquesano. Eu estava como repórter nesse dia, lembrei agora. Ficou com medo? E aí, não, foi um pouco assustador, porque foi um Era efeito o povo assim... chegando. Foi o... Estava Não, acostumado foi o só com o sindicato, povo né? votando, o Sindicato, povo estava é verdade. chegando. Era a Previdência dos Servidores, né? Era isso. Aumentaram a alíquota de 11% para 14%. E aí eu lembro que o senhor sempre foi um sindicalista muito atuante. E eu lembro que a sua figura ficou muito marcada ali também naquele momento ali. Mas não foi por causa disso que botaram o acrílico, não, né? Não, botaram mas foi acrílico. Não, Coisas tipo conjunto. isso. Decidiram. Não, conjunto Botaram de aqui. fatores. O senhor se Não, arrepende? falando Teve sério, agressões físicas, Falando sério, teve agressões falando físicas sério. envolvendo vereadores. Sim. E de cidadão Teve cidadão. ameaça, a bancada dele foi isso aí. ameaçada. Esse foi o argumento que Esse o foi Sequinho o usou. mote e algo que a gente Não, discutiu muito, teve que a uma gente também briga não lá. queria aqui. Teve né? uma briga. Construir isso Houve aqui. uma briga entre Não, aquilo ali foi pessoas assim, e foi para vereadores proteger o com cidadão para socos. apoiar dos vereadores. Inclusive, teve o agressão de vereador cidadão. Janta foi atingido por um soco. Teve agressão física. Antes de aí. entrar o Teve, acrílico. claro que Teve. O senhor se arrepende daquele episódio, não? Qual De episódio? ter ocupado o plenário lá enquanto... Não, Invadido, ocupado não, invadido. É direito do povo. Mas se o senhor estiver lá hoje no plenário e Só não invadir pode o plenário, invadir se o for senhor de não vai direita, achar daí ruim? direita e esquerda Não, pode. não acho ruim. Acha assim. Não, Se acho entrar ruim. alguém do movimento de extrema direita, ele não vai gostar. Bom, Não vai, não vai. Será? Claro, inclusive Olha aí. tu pedisse, inclusive, já a expulsão de pessoas de um campo ideológico bem antagônico ao teu, eu estava no plenário. Será? E eu concordo, sim. Porque eram pessoas, os extremos, todos os extremos têm desequilíbrio. tá, deixa eu voltar aqui para as nossas considerações finais. Vereadora Karen, seu minuto final aí, por gentileza, reiterando também um agradecimento e parabenizando pela votação expressiva. Também quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu acho que a gente debateu temas centrais para a nossa cidade: moradia, transporte, sistema de drenagem e de esgoto. E que bom que a gente está usando de uma rede aberta para conseguir contribuir para que isso seja assunto da mesa das pessoas. Não basta só nós lá na Câmara estarmos discutindo, sendo que as pessoas que são atingidas diretamente pelas nossas políticas muitas vezes não são convidadas a estar. E quando o povo vai, e aí eu reitero o que o Jonas colocou, de forma legítima, vai com muita revolta, porque ele não é convidado a participar no processo de elaboração das leis. As leis vêm prontas, de cima para baixo, antes mesmo de iniciar o processo de votação. A gente já sabe o que vai ser aprovado e o que vai ser rejeitado, e é assim que funciona a Câmara de Vereadores. O povo, ao descobrir que é assim que funciona, muitas vezes se revolta, porque não se vê parte do processo. Então, não querendo dizer que vale tudo, né, no sentido da ocupação, sem ter um objetivo, as pessoas que estavam lá naqueles dias estavam se sentindo lesadas, elas iam perder dinheiro, né, e direitos. E eu tenho certeza que tu, se tivesse nessa condição de perder parte do teu salário, também estaria revoltado. Vereador Jonas, um minutinho final para sua despedida. Muito obrigado, parabéns por ter renovado aí o mandato de novo. Obrigado, Léo, pela oportunidade, aos colegas de discussão e principalmente ao povo de Porto Alegre, que me concedeu mais de 8 mil votos, entendeu que nós tínhamos uma missão coletiva a cumprir, a desempenhar em mais 4 anos, e é fundamental defender direitos. É isso que o Partido das Trabalhadoras dos Trabalhadores faz. Mais de 40 anos de história, de luta na defesa de quem produz, de quem faz acontecer a vida. E a gente sabe que luta sempre contra os interesses de poderosos que querem sequestrar o erário público. A gente luta, inclusive, contra a corrupção. Eu tenho orgulho enorme de ter feito a denúncia que levou à prisão de membros do governo Mello. E isso, sem sombra de dúvida, levou, com certeza, a essa expressiva votação, e a gente quer continuar defendendo os direitos do povo. Há muita gente sem escola, sem acessar à saúde, e a gente sabe que Porto Alegre produz riqueza para não ter ninguém na miséria, ninguém na fome. E nós temos muitas famílias no extremo da pobreza e 7 mil pessoas em situação de moradia de rua.
Isso tudo é inaceitável. Então, a nossa luta na Câmara é também para combater as desigualdades. É para isso que a gente está lá como ferramenta. É um mandato, ferramenta do povo trabalhador, do povo pobre da cidade. Contem sempre conosco. Vereador Moisés Barbosa, para quem não sabe, por que Maluco do Bem? Me dá a oportunidade de agradecer ao terceiro setor e à rede de ação social Malucos do Bem, que são os responsáveis por eu ter ido para a Câmara, junto com o convite do ex-vice-governador Antônio Hohlfeld. E eu contei aqui que eu trabalhava com o doutor Antônio Hohlfeld quando ele era vice-governador e vinha no Conversas Cruzadas muito tempo atrás. Agradecer a Malucos do Bem, e meu apelido é por causa disso, eu fundei essa rede junto com alguns amigos. Agradecer também aos colegas da bancada da nossa federação, do PSDB e Cidadania, que juntamente formam uma bancada para a próxima legislatura de 4 vereadores. Agradecer também o posicionamento destes que fugiram da questão do lulismo e do bolsonarismo, e tenho certeza que isso se refletiu no tamanho da bancada. Agradecer ao governador Eduardo Leite, que cedeu esse discurso de que a gente pode encontrar um caminho alternativo às extremidades. E agradecer o convite aqui, e sempre que houver uma discussão, às vezes calorosa ou às vezes mais branda, sobre os problemas de Porto Alegre, essa bancada do PSDB e de Cidadania estará presente. Muito bem, discussões acaloradas acontecem na Câmara de Vereadores, acontecem no Conversas Cruzadas, já tivemos quantas, né, aqui no programa, na versão anterior do programa também, mas acho que a gente conseguiu aprofundar bons assuntos para fazer assim um aperitivo do que teremos nos próximos 4 anos de legislatura na Câmara de Porto Alegre. Serão novamente convidados ao longo aí desses 4 anos muitas vezes. A gente gosta muito de receber os vereadores, a gente gosta muito de debater as cidades de modo geral, especialmente aqui na região metropolitana. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Conversas Cruzadas. Um abraço, até amanhã a partir das 5h30. Tchau, tchau.